Olá, galera, excelente dia. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na matéria de filosofia, onde iremos hoje realizar um aprofundamento em relação à linha de pensamento de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que influenciou demais a filosofia contemporânea, mas ele não rasga os seus laços, as suas influências em relação à filosofia antiga propriamente dita. Na verdade, quando falamos da figura de Friedrich Nietzsche, ele acredita na conformação das relações do mundo. E por conta disso, ele acredita que existe uma crise que afeta a forma como o mundo é enxergado pelos homens. Ou seja, as diferentes formas de o homem realizar leituras de sua realidade, do seu mundo social, gerou uma crise conflitual e existencial da forma como o ser humano se coloca, se posiciona das diferentes inquietações e indagações que o mesmo realiza. Um ponto que merece destaque é que o Nietzsche está fazendo uma crítica à metafísica, e propriamente dito, uma crítica em relação à forma como os primeiros filósofos concebidos como filósofos pré-socráticos para compreender a physis ou ainda a arché realizavam em suas leituras, porque na verdade ele acreditava que eram premissas, ou Nietzsche acreditava que eram premissas que eram embasadas em elementos intramundanos e que não levavam-se em conta em suas análises os parâmetros extramundanos. Para o Friedrich Nietzsche, existe uma relação clara de que existe um transcendentalismo da alma, existe um caráter extramundano nas relações humanas, que sejam elas pessoais ou impessoais, que ajuda a compreender a sua posição no mundo. E, consequentemente, para equacionar essa crise, deve-se levar em conta a dimensão extramundana do homem, o caráter transcendental de sua alma. Perceba que ele questiona a metafísica, mas ele não abre mão dos valores ditos tradicionais, até porque o mesmo, na produção de suas obras, assim falou Zaratustra, Genealogia da Moral, a Gaia a Ciência, ele recorre, inclusive, a referências mitológicas, a deuses gregos, para trazer a elucidação do seu pensamento. Tanto que é justamente nesse posicionamento que ele traz a ideia da vontade de poder. A vontade de poder prefigura esse caráter das relações extramundanas e molda o que seriam as éticas, os valores e as morais dentro da premissa da sociedade na qual o Friedrich Nietzsche pensa. Para ele é necessário o niilismo. Para ele é necessário afirmar a vida a partir da figura dos super-homens, o além do homem. E não somente isso. O niilismo, que está totalmente entrelaçado com o conceito da morte de Deus, ele prefigura o quê? Que essa morte de Deus foi necessária a partir dos posicionamentos contrários e contraditórios que o homem assumiu frente à dimensão religiosa de seu tempo. Bom, para isso, trazemos a obra Assim Falou Zaratustra, onde Nietzsche ele começa a utilizar, por meio dos seus aforismos na produção desta, diversos elementos referentes à mitologia grega e também, automaticamente, do seu tempo, para que ele possa compreender o referencial teórico metodológico do conceito de vontade de poder a partir dessa prefiguração de que Deus estaria morto. A morte de Deus representa a incompletude ontológica do mundo. E não somente isso, é pensar o lugar da moralidade a partir da dimensão do suprassensível ou transmundano na determinação de sua compreensão de mundo. Um ponto que merece dizer é que essa morte de Deus, ela prefigura um colapso da crença, da relação existencial entre Criador e criatura. E um ponto que merece destaque é que Nietzsche não está preocupado em negar a existência divina, mas que essa existência divina que o ser humano coloca em nome de sua fé, munido do aparato religioso, também não deu respostas para as crises existenciais. Por isso que ele chama de colapso. Poderíamos chamar de desestruturação ou ainda crise propriamente dita. Mas automaticamente, quando falávamos dessa morte de Deus, é justamente para entender que esse Deus está morto a partir das posições inerentes que o ser humano utilizou a partir do aspecto religioso. E é justamente por conta desses posicionamentos conflitantes
que ao invés de gerar uma integração, uma valorização do humano, ela acabou gerando a desintegração do todo, a exclusão do indivíduo ou do seu grupo social. E aí é justamente quando Nietzsche critica as estruturas e conjunturas religiosas do seu tempo, que ele começa a perceber que a religião, ela acabou, como diria o Karl Marx, sendo um ópio, um mecanismo de alienação do indivíduo em face de uma ideologia religiosa e de um posicionamento conivente dos indivíduos a partir dos discursos legitimadores daqueles que se colocam numa posição dominante e tentam subordinar e subjugar os seus dominados. Um ponto que merece destaque é o princípio da vontade de poder. Vou ler rapidinho na apostila de vocês, coloca assim: de certo modo, a superação definitiva da metafísica depende da compreensão do homem, da dinâmica da vontade de poder. Porque é justamente nessas relações de forças, nessas relações de poder que o homem se investe na sociedade, que ele vai gerar um princípio de integração entre os indivíduos e os diferentes grupos sociais. É a vontade de poder que inibria as relações pessoais e interpessoais do indivíduo. E o Nietzsche ele não está preocupado em negar. Mais à frente, na apostila de vocês, diz: na dinâmica da vontade de poder, um princípio central se fixa e se integra a outros. Essa fixação é necessária para a estrutura de domínio. Porém, se esse princípio perde a sua capacidade de unificação, ele logo entra em crise e é superado por outro princípio unificador: os discursos. Os discursos religiosos é um princípio que busca dar legitimidade às ações, às práticas, aos mecanismos que são adotados dentro da religião. A partir do momento que um discurso perde a sua validade, o seu caráter de unificação, ele é superado por um outro discurso, que acaba sendo aceito, acaba tendo um posicionamento de conivência por outro grupo social ou por outro indivíduo. Tá ok, pessoal? Outro ponto que merece destaque é a questão do além do homem ou do super-homem. Rapidinho, também na apostila de vocês, diz o seguinte: esse homem transfigura os valores a partir da dinâmica da compreensão de que ele mesmo deve dar sentido de ser. Na verdade, o Nietzsche está querendo dizer que a crise que o homem contemporâneo passa, a partir da sua premissa religiosa e que perpassa as suas relações de poder, gera uma perda de sentido do homem na sociedade. Mas que é justamente esse homem, dentro do seu interior, perpassando para o exterior, é que ele deve procurar sentido, valores, morais, para moldar a sua ética e o seu caráter dentro da sociedade. Tá ok, pessoal? Grande abraço.